Olá, alunas e alunos do Quinapse, eu sou a Carol e nós vamos trabalhar juntos língua portuguesa aqui no canal. Essa é mais uma aula sobre classes de palavras, o assunto de hoje é artigo e numeral. Então, classes de palavras ou classes gramaticais são classificações que as palavras vão ter, dependendo do que elas representam em um determinado contexto. Se você assistiu às nossas outras aulas, você vai lembrar que o artigo e o numeral também fazem parte do grupo nominal, junto com artigo, pronome e com adjetivo, pronome e substantivo. Então, o artigo e o numeral fazem parte dessas classes satélites do substantivo aqui, que é o núcleo do grupo nominal. Eles vão estar sempre andando com o substantivo, fazendo uma referência a ele. Vamos começar então falando de artigo. O artigo é uma palavrinha que vai estar sempre antes do substantivo e vai trazer umas informações sobre ele. Por exemplo, definido ou indefinido, plural singular e gênero masculino e feminino. Artigo definido e indefinido, como os próprios nomes dizem, é meio autoexplicativo, vão trazer ideias de definição e indefinição. Como assim? Vamos olhar o exemplo. Para definidos, eu vou ter os artigos o e a ou os plurais, os e as. Para indefinido, eu vou ter um e uma e os plurais, uns e umas. Nosso exemplo de artigo definido é: comprei o livro. Eu tenho meu artigo aqui, o, antes do substantivo livro. E aqui, para indefinido, comprei um livro. Meu artigo antes da palavra livro. Não parece que tem muita diferença entre os dois? Mas, se eu digo comprei o livro, o receptor da minha mensagem sabe de que livro eu estou falando. É o livro. Quando eu digo que eu comprei um livro, o receptor da minha mensagem entende que eu comprei um livro, mas não especificamente que livro eu estou falando. Percebe? Então, o livro é um livro em particular. Um livro é qualquer livro, indefinido. Para plural, o artigo vai concordar com o substantivo. Se o substantivo estiver no plural, o artigo vai estar no plural também. Mas existe um caso especial que são palavras que a gente não sabe direito quando está no plural ou quando está no singular. Eles têm a mesma forma. E aí o artigo vai ser bem importante para indicar o plural dessas palavras. Por exemplo, o lápis. Eu tenho aqui os lápis. Então, apenas o artigo no plural me indica que essa palavra aqui está no plural. Então, se eu digo o lápis, eu estou falando de um lápis só. Os lápis, eu estou falando de mais de um lápis, no plural. Ônibus é a mesma coisa. O ônibus, um ônibus, ou os ônibus. O artigo os está indicando que tem plural nessa palavra que está vindo aqui depois, certo? Em relação a gênero também. Se o gênero é masculino, eu vou usar artigo no masculino, que é o ou o um. Se o artigo está no feminino, eu vou usar feminino, que é o a ou uma. Mas você lembra quando a gente teve a aula de substantivo, que a gente falou de um caso específico, que era comum de dois gêneros? Que a palavra tem a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino? Mas o artigo indica o gênero dessa palavra. Olha aqui, o visitante, a visitante. Visitante, sozinho, eu não sei se é masculino ou feminino. Mas se eu uso o artigo o antes, é masculino. Se eu uso o artigo a antes, é feminino. Certo? O artigo definido, ele também pode indicar um conjunto. Olhando o exemplo. A mulher sofre violências diariamente. Olha o meu artigo definido aqui, a, antes da palavra mulher. Só que nessa frase, eu não estou querendo dizer a mulher de uma mulher específica. Aquela mulher, uma mulher. Eu estou querendo dizer que o conjunto de mulheres, as mulheres, sofrem violências diariamente. Mas eu escrevi de outro jeito. A mulher sofre violências diariamente. Então, aqui é um artigo definido, indicando um conjunto. O artigo definido também pode intensificar o substantivo. Ela é a psicóloga. Esse a pode dizer que eu estou falando de uma psicóloga específica, mas eu posso estar dizendo também que ela é a psicóloga, que ela é uma psicóloga muito boa.
Ou então aqui embaixo, ele é o idiota. Esse artigo antes está querendo dizer que ele é muito idiota. E não que ele é o idiota. Certo? Artigo definido antes de pronomes possessivos também podem mudar o jeito que a gente está entendendo a frase. Esse é seu lápis, esse é o seu lápis. A única diferença aqui é o artigo definido antes do seu lápis. Mas olha só, quando eu digo esse é seu lápis, eu estou falando para a pessoa que esse é o lápis dela. Quando eu falo esse é o seu lápis, pode trazer a ideia de que existem mais de um lápis no contexto. Então, eu estou falando que esse aqui é o seu e os outros não são. Certo? O artigo indefinido, agora, pode também trazer a ideia de aproximação numérica. Ela trabalha aqui faz uns 10 anos. Uns aqui antes de 10 anos. O meu numeral, que a gente vai ver daqui a pouco, é o 10. O uns está vindo na frente, trazendo a ideia de definição. É mais ou menos 10 anos. O artigo indefinido também pode realçar o substantivo escrito antes. Soltou umas frases lindas. Tá vendo? Essa palavra umas antes de frases lindas tá realçando o que tá vindo depois. Tinha uma conversa tão desinteressante. Tá vendo? A palavra é estrategicamente posicionada antes de outra para você dar um sentido diferenciado. O artigo indefinido também pode trazer sentido conotativo. Esse homem é o Machado de Assis. Então, eu estou dizendo que ele é o Machado de Assis, eu estou apontando para o Machado de Assis de verdade. Agora, se eu digo que esse homem é um Machado de Assis, usando o artigo indefinido, eu não estou dizendo que ele é o Machado de Assis, mas estou querendo dizer que ele tem características que remetem ao Machado de Assis. Então, eu faço essa comparação direta usando o artigo indefinido. Agora, existem casos facultativos também, que o artigo pode aparecer ou não. Encontrei Paulo hoje. Encontrei o Paulo hoje. Em algumas regiões, e isso depende bastante da região que a gente está falando, a presença ou não do artigo vai trazer a ideia de intimidade ou não. Por exemplo, na região mais ao norte do Brasil, norte e nordeste, fala muito sem o artigo. Encontrei Paulo. Aqui mais para o sudeste, sul, a gente usa mais o artigo. Encontrei o Paulo. Então, isso não é obrigatório, é caso facultativo. Agora, artigo indefinido versus numeral. Eu falei para você que o artigo indefinido pode ser um ou uma, mas como que eu vou saber quando ele está indicando quantidade ou não? Conheci um menino hoje. Quando eu digo que eu conheci um menino, você está vendo que o contexto, a mensagem que eu quero passar, não é a quantidade de meninos que eu conheci hoje, mas sim que eu conheci um menino e é um indefinido. Eu não estou dizendo que foi um menino específico. Quando eu digo comprei uma maçã, aqui sim eu estou dizendo quantidade das maçãs aqui. Então, em cima aqui, o exemplo de cima é artigo indefinido, no exemplo de baixo, numeral. Então, vamos começar falando sobre numeral. O numeral vai ter vários tipos e cada um deles a gente vai usar em um determinado contexto. Primeiro tipo que a gente vai ver é os numerais cardinais. Os numerais cardinais vão indicar uma contagem exata. É 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Conheci 3 amigos novos hoje. Tá vendo a diferença? Aqui eu tô dando a quantidade exata de amigos que eu fiz hoje. Próximo caso que a gente vai ver são os numerais ordinais. Os numerais ordinais vão indicar posicionamento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Olha o exemplo. Fui o 30º colocado no concurso. Então, o que esse numeral aqui quer dizer? Que ele tá posicionado na posição 30. Tem 29 antes dele, ele foi o 30º.
Próximo caso, numerais fracionários. Os numerais fracionários, eles vão indicar a parte de um inteiro. Então, é meio, um terço, um quarto. Nosso exemplo é: 2/3 dos candidatos serão aprovados. O que esses 2/3 quer dizer? Que de todos os candidatos aprovados, se eu dividir em 3 partes, 2 dessas partes serão aprovadas, uma parte não será aprovada. Numerais multiplicativos é o nosso próximo caso. Os multiplicativos vão indicar a quantidade de vezes que uma coisa foi multiplicada. É o dobro, o triplo. Então, aqui, amanhã correrei o dobro da distância de hoje. Então, a palavra dobro quer dizer que eu vou correr 2 vezes o quanto eu corri hoje. Os numerais, eles podem trazer uma ideia de quantidade limitada em linguagem figurada. Já falei 1 milhão de vezes para você não mexer aí. Então, esse 1 milhão aqui não quer dizer que eu falei literalmente 1 milhão de vezes. Eu não contei quantas vezes eu falei, mas quer dizer que eu falei muitas e muitas vezes para você não mexer aí. Então, eu jogo um número lá em cima para dar uma ideia de quantidade ilimitada. Existe também o emprego coloquial dos numerais utilizando grau. Então, se eu coloco esse numeral no aumentativo ou no diminutivo, dá uma outra ideia para o contexto. Compre nosso CD, é só quinzinho. Tá vendo quinzinho aqui? É o número 15 no diminutivo. Traz uma ideia de aproximação. Pai, tem 10ão para me emprestar? Então, o menino ele quer 10 reais emprestado para o pai, mas para criar um contexto mais descontraído, ele pede 10ão, não pede 10 reais. Agora, última coisa que a gente vai ver são os numerais coletivos. São palavras que a gente precisa estar atento, que estão indicando quantidade. Então, são numerais um pouquinho disfarçados. Vamos olhar alguns aqui. Falta 1 semestre para a minha viagem. A palavra semestre indica uma quantidade, a quantidade de 6 meses. Então, é um numeral coletivo. Não venho nessa cidade há 1 década. Década também está dizendo uma quantidade, são 10 anos. Olhe essa oitava, que bonita. Oitava está dizendo um conjunto de 8 versos. Então, se você gostou, curte a nossa aula, compartilha o nosso vídeo, a gente tem a página, se ficar com dúvida, manda as dúvidas nos comentários ou por mensagem na nossa página e até a próxima aula.